Ok, começou. Então, boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro noturno de 2025, nosso encontro do GT Artigos Técnicos da ADEPAT. E nós estamos dando continuidade a uma série de aulas que nós vamos passar por todas as etapas da construção de um artigo científico. Então, nós já tivemos uma aula com o Marcos Gross, que foi a aula 1, de introdução, escolha de tema. Tivemos a aula 2, que foi comigo, em dezembro. Nós falamos um pouquinho de uma estrutura de um artigo, como que a gente vai planejar essa estrutura. E hoje eu vou começar com vocês uma aula de revisão bibliográfica. No nosso cronograma base, a ideia era que somente hoje a gente falaria de revisão bibliográfica e no próximo encontro a Vanessa iniciaria com a parte de revisão textual e escrita técnica. Porém, quando eu estava montando essa aula, eu fui descobrindo novas coisas à medida que eu fui pesquisando, e eu pensei, né, acho que a gente não vai conseguir fazer isso numa aula só, de 1 hora, que é normalmente o nosso tempo médio que a gente tem usado. Então, hoje, o meu objetivo com vocês é introduzir vocês nesse universo que é a pesquisa bibliográfica, principalmente no universo dos artigos, dos periódicos, das bases de dados, dos softwares que vão nos ajudar a organizar os nossos artigos e selecionar artigos com relevância para ajudar no nosso trabalho. E aí eu vou deixar uma segunda, nem conversei com a Vanessa, nem com o Gross sobre isso, já estou contando agora de uma vez, e aí a gente vai alterar um pouquinho o cronograma, e eu vejo vocês mês que vem novamente, para a gente dar continuidade e praticar isso que a gente fez, tá? Então, mais uma vez, obrigada, Vanessa, Gross, bem-vindos aqui comigo, vocês vão me complementando, Ricardo da ADEPAT, que está aí com a gente, e todos vocês que estão aqui com a gente, mais uma vez, viu? Fico feliz de ver tantos amigos aí. Quem está chegando hoje pela primeira vez, bem-vindo também, tá? Querem falar alguma coisa, Vanessa e Grossi? Não? Alguma coisinha de boas-vindas? Só que assustou com a minha aula, né? Que eu vou partir a aula em 2, né? Então, vamos lá. Não, pode seguir. Muito bem. Bom, qual que é a estrutura de hoje, tá? Primeira coisa, a gente entender que para fazer um artigo, a grande maioria de nós não vamos criar algo novo. Nós vamos partir de uma ciência que já vem sendo desenvolvida, aprimorar, preenchendo talvez uma lacuna daquilo, né, que nós vimos no tema na primeira aula. Às vezes a gente vai entender alguma área ali daquele centro de estudos que está precisando responder uma pergunta e eu vou desenvolver, mas ele vai partir primeiro de uma revisão de literatura. Então, eu preciso entender no mundo o que os pesquisadores daquela área que eu vou escrever estão falando, o que eles já progrediram, o que deu certo, o que não deu certo, em que caminho eles seguiram para chegar aos resultados deles, e por meio disso eu fundamentar o meu trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho da questão dos artigos internacionais, porque, seguindo, né, a filosofia do Felipe, o nosso objetivo na ADEPAT é todos em alto nível. Então, hoje, nós vamos subir mais um degrau e vamos perder um pouco do medo dos artigos internacionais, porque são eles, em sua maioria, que nós vamos usar nos nossos trabalhos. E, felizmente, nós temos milhares de ferramentas que vão nos ajudar a ler esses artigos sem muito esforço. Diferente, eu acho que se eu estivesse dando essa aula 1 ano atrás, eu ia falar da gente ficar traduzindo artigo por artigo, os parágrafos e tudo mais. Hoje, a gente não precisa ter tanto esforço assim para achar o conteúdo e para entender o conteúdo dos artigos. Depois eu quero falar com vocês um pouquinho como que eu vou saber se um artigo é relevante ou não para a minha pesquisa, os bancos de dados bibliográficos tradicionais, os bancos de dados de inteligência artificial, as ferramentas de gestão de referências e no finalzinho a gente tem uma parte de dúvidas e discussões, tá? Então, vamos ao primeiro ponto. O que é o nosso objetivo hoje? Aprender a selecionar referências bibliográficas de qualidade e relevância. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, todos nós aqui hoje, nós temos um pouquinho de conhecimento sobre algum tema e a gente pode e deve escrever sobre ele. Porém, será que o que eu escrevo, da forma como eu escrevo, tem relevância a nível mundial? Será que o que alguém lá na China está escrevendo nesse momento e vai publicar numa revista lá, vai ter relevância também, vai ser aceito nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, na América do Sul e por aí vai?
O que faz um artigo ser tão relevante do ponto de vista da ciência? Quando nós escolhemos artigos relevantes para fundamentar o nosso trabalho, nós estamos engrandecendo o nosso trabalho também. Porque é causa e consequência. Se eu uso bases, argumentos fracos, o meu trabalho também ele fica fraco. E aí ele não vai ser bem aceito aonde eu quero publicar. E eu não estarei contribuindo para a ciência dessa forma, né? Pelo menos não de uma forma de excelência, como é o que a gente busca aqui no nosso GT, tá? Então, a gente precisa entender que métricas, que números, que fontes vão me informar se um artigo é relevante ou não. Então, a primeira coisa, por que eu faço uma revisão de literatura? Primeira vez, é para aprender, é para adquirir conhecimento. Então, a gente tem muito a visão de, às vezes, mão na massa. Então, eu quero escrever, o meu tema casarões históricos, degradação de fachada e por aí vai. O que já existe sobre esse assunto no mundo, na ciência? O que já está publicado? Ou será que é um assunto ainda que foi pouco explorado? E o que eu preciso entender de onde parou e aonde eu posso prosseguir? Eu só vou descobrir isso por meio de revisão de literatura. E é realmente rever o que está escrito, rever as literaturas diversas, tá? E, além disso, principalmente para localizar e resgatar dados e informações específicas necessárias a comprovações de aspectos do meu tema. Então, o conhecimento científico ele vai cada vez mais afunilando. Nós damos um passo a mais quando a gente sai só da teoria básica e começa aquilo que eu falei com vocês, preencher aquelas lacunas sobre o tema que nós estamos desenvolvendo. Claro que existem coisas que estão sendo inventadas agora também, principalmente na área da tecnologia. Mas na área da engenharia, sobretudo na área de patologia das edificações, acho que vocês vão concordar comigo que a gente ainda tem muito a crescer e muito a desenvolver. E, ao mesmo tempo, sem deixar para trás aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi estudado, a gente vai aprimorar. Então, é para isso que eu preciso fazer uma revisão de literatura, tá? E agora eu queria que vocês realmente virassem essa chave. Eu sei que já tem gente aqui que já virou essa chave, mas eu vou frisar, tá? Os artigos em língua estrangeira, a maioria dos artigos estão em inglês. A gente tem bons artigos na língua espanhola, alguns artigos em chinês também, mas a grande maioria, né, o inglês é a linguagem universal. Então, dentro da área da engenharia, a maioria dos artigos que nós encontraremos, que serão bons artigos, estão traduzidos para a língua inglesa. E por que é importante a gente traduzir o nosso também? Isso aí vai acontecer lá no final, quando a gente tiver terminado de escrever. Mas por que é importante? Para que os pesquisadores do mundo todo encontrem o nosso artigo. As bases de dados que nós vamos aprender a procurar os artigos, normalmente as palavras-chave são indexadas em inglês. E os resumos também. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, o Google Tradutor, quem é mais antigo aí, a gente tinha um pouco de preconceito, né, de ter que usar Google Tradutor, porque às vezes ele não funcionava muito bem, principalmente na linguagem técnica. Hoje, isso já evoluiu bastante. E a grande maioria dos artigos hoje também, a gente clica ali na página do artigo, se eu não tiver baixado a versão em PDF, e eu clico com o botão direito do mouse ali, vai aparecer assim, traduzir página. E ele traduz a página inteira para mim. Então, por mais que eu esteja em um banco de dados científico internacional, eu vou conseguir mexer nesse site na língua portuguesa. Eventualmente, vocês vão encontrar alguma desconexão de tradução para a linguagem técnica, mas isso cada dia mais está desenvolvendo. Então, começam a ler, percebeu que tem alguma coisa que não está fazendo sentido, às vezes volta ali naquele parágrafo, traduz ele separadamente, ou tenta achar vocabulário semelhante, mas, sinceramente, o esforço é muito menor mesmo do que há um ano atrás. E eu acredito que a tendência é só melhorar, tá? Então, ok em relação a isso? Manda os joinhas aí para mim. Vamos começar a pesquisar artigo em inglês? Vamos? Então, ótimo. Tem alguns temas, por exemplo, que às vezes ficam mais difíceis da gente achar a bibliografia em inglês. Por exemplo, desempenho das edificações. Eu, às vezes, fico tentando achar material de desempenho, principalmente se é algo que está vinculado a uma norma técnica brasileira, por exemplo,
às vezes a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas na grande maioria das situações de patologia das construções, quando envolve a ciência, ensaios tecnológicos, parte química, né, dos fenômenos que vão causar degradação nos nossos materiais de construção, isso tem muita literatura internacional. Então, a gente vai conseguir achar isso com facilidade, tá? Em relação a artigos, por exemplo, que eu vou precisar regionais, me veio à cabeça agora, por exemplo, a situação da Anne, né, que está falando lá dos casarões de Paranaguá. Às vezes, ela não vai achar artigos internacionais específicos sobre as fachadas brasileiras históricas, mas ela pode conectar com a restauração de fachadas históricas da Europa, de outras cidades que já têm, vamos pegar, não sei se nos Estados Unidos tanto assim, por causa do tempo, mas a Europa a gente percebe que tem maior parte de recuperação e de patrimônio histórico. Estados Unidos a gente vê muita coisa de concreto, né? Eles estudam bastante concreto, aço, da parte de materiais de construção. Mas, mesmo assim, a gente consegue ir buscando. E por mais que não seja, às vezes, um artigo dos Estados Unidos, um artigo da Inglaterra, um artigo da Suécia, às vezes é um artigo feito em São Paulo, mas se ele está numa boa revista, num bom periódico, ele vai estar em inglês, tá bom? Como que eu sei que um artigo é relevante? Então, isso aí eu já trouxe um pouquinho da minha cabeça, tá? Do meu empirismo, do meu dia a dia, lidando com artigos. Aí a gente pensa assim, primeiro, tá? Antes de falar especificamente de artigo, eu já ensinei para vocês em outros momentos, e outros professores também, a ir no Google Acadêmico, digitar o meu tema de pesquisa e encontrar artigos. Afinal, isso foi a tarefa que eu dei no encontro de dezembro, não foi? Não sei se vocês lembram. Foi dezembro ou novembro? Acho que foi novembro, né? Não sei. Eu sei que a última aula eu terminei pedindo essa tarefa, que vocês selecionassem aí entre 20 a 30 artigos, da forma que vocês quisessem, porque eu queria que vocês fizessem esse exercício. E a maioria de vocês, alguns já me contaram que fez essa seleção, não dos 30, mas de alguns. Acredito que vocês seguiram esse protocolo. Foram ao Google Acadêmico, colocaram algumas palavras-chave ou escreveram o tema de vocês e saiu uma listinha ali na página de pesquisa e vocês baixaram aqueles artigos. Quando isso acontece conosco, e não está errado de fazer, a gente já, pela nossa experiência, vai descartando artigos ou adicionando artigos no nosso portfólio em função desses indicadores qualitativos que eu coloquei aí. E aí, se eu tiver esquecido algum, principalmente Grossi, Vanessa, Giovanni, que fez a aula também, já me ajudem a complementar, tá? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu baixo um artigo de acordo com aquele tema meu, primeiro eu vou olhar a estrutura dele. A estética. Para mim, vem o fator estético. Normalmente, um artigo que vai vir em uma página desconfigurada, com imagens ruins, com gráficos ruins, ou às vezes sem gráfico, com palavras erradas, já é um indicador de que talvez ele não foi revisado por um corpo científico muito competente, ou não teve, como que eu falo, muitos critérios de avaliação e ele passou para ser publicado. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês olhassem é usar o sexto sentido, a intuição, o que vocês acham que pode ser da cabeça de vocês. Abrir o artigo, opa, esse aqui tá bonito, vou deixar ele aqui. Esse aqui tá desorganizado, vou deixar ele ali de molho um pouquinho, porque talvez ele não seja tão bom assim, tá? Porque aqui, gente, hoje eu quero que vocês peguem o supra-sumo do supra-sumo. Não é aquele desespero de, eu preciso achar artigo para o meu tema e eu vou aceitar qualquer coisa. Hoje vocês estão seletivos, chatos, e vão escolher só o que tem de melhor, tá? Outra coisa que a gente normalmente olha, e aí a Vanessa, né, faz isso de forma magistral, que fala, isso mesmo, faz isso muito bem, é olhar a escrita e o vocabulário. Bons pesquisadores são bons escritores, afinal eles pesquisaram tanto que meio que inconscientemente eles vão escrever bem. Ou, para se publicar em uma boa revista, em um bom congresso, em um local científico de relevância, vai ter revisão de texto para poder publicar. Então, começou a ler, achou muito erro de escrita, erro de concordância, será que a metodologia de pesquisa foi boa? Será que essa pesquisa foi bem desenvolvida?
será que esses dados estão confiáveis? Essas informações estão confiáveis? Ou isso foi feito correndo de qualquer jeito, só para, às vezes, cumprir um trabalho de conclusão de curso, ou conseguir uma pontuação no mestrado, ou entrar em um congresso aí profissional só para poder ter, né, reconhecimento ali no público? Normalmente, esses artigos mal escritos, eles... E aí fica essa chamada para vocês também, na hora que vocês forem lançar o de vocês. Tirem essa dúvida, será que a minha escrita está convincente? Porque por mais que eu tenha feito um trabalho magnífico, se eu escrevo de forma errada, cai por terra para o leitor. Ele começa a descredibilizar o seu artigo. Outro indicador qualitativo aí, de acordo com a minha vivência, tá? A qualidade gráfica, então tem a ver um pouquinho com a estrutura do artigo, e aí deixa eu voltar um pouquinho lá na estrutura. Lembra que na nossa aula anterior eu falei de uma estrutura básica de artigo? Resumo, introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão? Se aquilo está fora de ordem, isso também me incomoda, porque é sinal que o autor ou grupo de autores não se preocupou com essa estrutura também. Então, não sei se é um artigo que vai ter vai ajudar muito no meu trabalho. Outra questão, a estrutura do resumo. Então, na aula passada também, vocês conseguem ver lá na aula que ficou gravada, eu coloquei para vocês um modelo de resumo com a estrutura básica dele, que na verdade é como se fosse um artigo resumido. Então, vai ter uma pequena frase de introdução, depois falando o objetivo daquele trabalho, que método foi usado, que resultado que chegou e o que concluiu. Normalmente está nessa sequência. Se eu tenho resumos que não trazem, pelo menos essas informações básicas, ou que às vezes fica meio inconclusivo ali, é um pontinho que vai me chamar a atenção. Outra questão, em que lugar esse documento foi publicado? Talvez, gente, com esses indicadores qualitativos, vocês podem até sentir assim, que eu possa estar sendo preconceituosa, tá? Mas não é esse o objetivo. Nesse momento, eu estou sendo criteriosa e contando para vocês a realidade de como a gente avalia, tá? Então, eu penso o seguinte, normalmente, tá? Revistas são mais criteriosas que congressos. Então, o corpo de avaliação de congresso, qualquer universidade pode fazer congresso, qualquer ente, grupo, né? Vamos pegar, por exemplo, o Instituto Brasileiro do Concreto, o IBRACON, ele pode fazer congresso e pode fazer revista. O Instituto Brasileiro de Impermeabilização pode fazer congresso, pode fazer revista. Qual que é o objetivo normalmente de um congresso, tá, gente? Networking. A gente vai apresentar um pouquinho do que a gente está estudando, mas o objetivo principal como diz os baianos, né? Se amostrar. A gente quer ser visto, por isso que a gente vai para congresso, por isso que a gente quer apresentar. E quer ver, inclusive, o que os nossos colegas estão fazendo. Então, às vezes, a gente se inscreve para mostrar o que a gente está trabalhando, ou às vezes a gente se inscreve para ver o que o mercado está fazendo. Mas ele tem mais um cunho profissional do que, no caso de uma revista, tá? Para ser publicada em uma revista, é um pouco mais criterioso do que um congresso. Então, tem alguns congressos que já estão vinculados à revista, né? Vou pegar o caso do IBRACON, por exemplo. Então, eu tenho congresso do IBRACON e eu tenho revista da IBRACON. Para passar o seu artigo para ser publicado na revista, é muito mais criterioso do que só apresentar o seu banner ali num congresso. Então, se está, deem preferência, às vezes, para artigos de revista, tá bom? Beleza. Outra coisa, às vezes eu fui ali no Google Acadêmico e baixei um monte de documentos. Quando eu abro aquele documento, ele realmente está em formato de artigo? Porque na base de dados do Google vem TCCs, dissertações, teses, e os formatos desses textos são diferentes. Normalmente o artigo ele vem de um TCC, ou vem de uma dissertação, ou vem de uma tese, mas é um pedacinho, é um fragmento daquele documento maior. Então, normalmente os artigos eles terão ali 10 páginas, 15 páginas. Um TCC vai ter 100, 200, 90 e por aí vai. Outra coisa, gente, a hierarquia do nível de pesquisa. Pensem vocês quando estavam na graduação e vocês hoje. Qual é a qualidade do documento que vocês produziram lá na graduação? Qual que é a qualidade de um documento que vocês produzem hoje? Então, por mais que seja um TCC,
e a gente sabe o quão sofrido é fazer um trabalho de conclusão de curso, muitas vezes ele tem um cunho mais de pesquisa bibliográfica e não de apresentação de ciência mesmo. Às vezes o aluno, quando ele está ali na graduação, principalmente os que não são de uma universidade federal, que às vezes não teve iniciação científica, eu vou falar por mim, é o meu caso, eu fiz um artigo com um pouco de metodologia científica que eu sabia. E fiz uma busca de pesquisas muito pequenas, então eu achava que meu tema era extremamente relevante, mas eu pesquisei muito pouco, fiz um artigo, entreguei, passei, publiquei. Mas será que o meu artigo, que eu publiquei ali de graduação de engenharia civil, esse assunto já não está melhor descrito, às vezes, em um pesquisador que fez mestrado sobre aquele tema, ou um doutor que avançou sobre aquele tema? Então, tomem cuidado em embasar, principalmente as partes mais importantes do trabalho de vocês, de trabalho de TCC. Eu costumo dizer o seguinte, o TCC, gente, ele é bom para a gente aprender referência, aprender sobre o assunto, porque ele vai estar simples ali, vai estar escrito de forma simples e razoável. Mas se eu preciso aprofundar, eu vou nos artigos, tá? Existem outros tipos de documento, mas eu quis resumir nos 3 mais comuns que a gente vai encontrar. E outra coisa, de qual instituição de ensino é esse trabalho? Vamos lá, mais uma vez, sem deixar de ser preconceituosa, sem querer ser preconceituosa, mas normalmente os trabalhos vindos de universidades federais, eles são mais exigidos. Porque o que acontece? Os professores das universidades federais, eles têm um teor mais acadêmico do que os profissionais das faculdades particulares. Os profissionais das faculdades particulares, eles nem fazem, às vezes, dentro da faculdade particular, às vezes não tem nem programa de iniciação científica. O aluno, ele pesquisa mais por aprender ali a fazer aquela pesquisa com a professora de metodologia científica. Tem alguns cursos que eu já vi a grade e que sequer tem metodologia científica. É o professor de trabalho de conclusão de curso que dá uma pincelada. Agora, na Universidade Federal, não. Eu falo pela UFMG que eu conheço. Desde os primeiros períodos, os alunos já são treinados a pesquisar, produzir pequenos artigos e produzir documentos mais elaborados. Então, principalmente as universidades federais que nós conhecemos, né, que tem maior peso, os artigos e os trabalhos que vêm daquelas universidades, eles passaram por uma avaliação maior, com critérios maiores. Eles foram mais criticados, eles tiveram que fazer mais revisões e por aí vai. Tudo isso que eu falei com vocês até agora é qualitativo, tá? Então, se é qualitativo, há controvérsias. Isso não é regra, o que eu coloquei aqui. Pode ser que eu pegue um artigo de um pessoal que fez lá numa escola super simples, uma graduação de EAD, que a gente às vezes vai falar, nossa, EAD, o ensino é mais fraco. Mas se o pesquisador é bom, ele extrapolou os limites da universidade dele, procurou cursos, veio para o GT Artigos Técnicos, aprendeu a fazer um artigo correto e fez um trabalho de qualidade. Então, isso aqui, gente, é uma primeira pincelada. Se eu seleciono os meus 30 artigos ali, os meus 10, 20 artigos, e aí a minha sugestão para vocês pega uma planilha de Excel, pega todos esses critérios aí e coloquem em colunas em uma planilha. Eu até ia fazer, mas não deu tempo, vou tentar fazer e mando para vocês. Mas aí vocês vão colocar artigo tal, a estrutura dele, aí nós vamos avaliar qualitativamente, como se fosse uma matriz. Está ok ou não está ok? A escrita e o vocabulário, está ok ou não está ok? Colore lá de verdinho, ok, de vermelho, não ok. Vamos fazer como se fosse uma matriz, tá? E aí a gente vai olhar para aquele apanhado nosso e talvez a gente já consiga descartar alguns trabalhos que a gente selecionou. Observem que até agora também eu não olhei conteúdo de forma aprofundada. Eu não vi se na verdade, assim, eu já estou pressupondo que vocês já olharam as palavras-chave que têm de acordo com o seu tempo. Mas, às vezes, o que está no corpo do artigo ali não é relevante para o que eu estou pesquisando. A gente ainda não leu o artigo, a gente ainda não fez esse filtro de leitura do artigo e estudo dele. Agora, a gente só está eliminando possíveis artigos que, às vezes, não vão tornar o nosso trabalho relevante, ou que, às vezes, vão nos induzir a erro,
porque se o artigo é mal escrito, traz informações que não são verdadeiras, ou às vezes são enviesadas ou não validadas, eu posso acreditar naquilo como uma verdade, lançar no meu trabalho, e aí eu estou só fazendo o telefone sem fio, passando a mentira para frente, né? Então, tá aqui, indicadores qualitativos, ok? Bom, e existem os indicadores quantitativos. Então, estatisticamente, tanto para as revistas quanto para... Aí agora eu vou esquecer um pouquinho o universo de congresso, tá? E vou adentrar no universo de revista e autores que publicam em revistas científicas. E aí existem algumas métricas que a ciência utiliza para definir quanto essa revista é boa ou não, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? Vou usar uma revista que é comum para nós, né? Bom, mais uma vez, eu pegar o exemplo da revista do Ibracon. Então, qual é o número de publicações dessa revista? Quantas publicações essa revista fez? Existe também um índice que se chama fator de impacto. Ou seja, imagine só, se é uma revista boa, com pesquisadores sérios e relevantes, o mundo inteiro vai começar a consumir conteúdo daquela revista. E isso vai gerar um grande número de acessos, as pessoas vão usar os dados, os artigos daquela revista, vão citar nos seus trabalhos, e isso vai ser lançado em forma de números, que eu citei a revista tal. Nas pesquisas que eu fiz, eu não me aprofundei muito nessa parte de cobertura da mídia e colaborações internacionais, mas são indicadores numéricos também. Então, quão conhecida é essa revista mundialmente? E essa revista, ela aceita colaborações, por exemplo, a gente vê muito naquela revista Construction and Materials, Construction Building Materials, né? Acho que é o nome da revista, esqueci agora. Mas, por exemplo, às vezes você vê na lista de autores ali que tem 2 autores da Universidade de Califórnia e um autor lá do Irã, de uma outra universidade do Irã, por exemplo. Eles trabalharam essa pesquisa nas suas universidades, colaborativamente, geraram aquele artigo e lançaram naquela revista. Então, isso é comum de acontecer. As universidades brasileiras fazem bastante estudos em conjunto. Dentro da nossa área de patologia, a gente tem as universidades brasileiras com as universidades portuguesas, por exemplo. Há muito trabalho em colaboração. Há trabalho também das universidades brasileiras com as americanas, em relação a concreto, por exemplo. Então, esse número de colaborações também é relevante, tá? Em relação aos autores, nós temos o índice H, o índice IDES e a quantidade de citações que ele tem. Existem outras métricas aqui também, tá, gente? Só que como eu não quero aprofundar nesse momento nas métricas, eu coloquei só as principais, tá? Então, por exemplo, eu escolhi aquele determinado artigo. Não sei se vocês já perceberam, mas normalmente, né? Imagine que seja um artigo com 2, 3 autores. O último autor ali, normalmente ele é o orientador, o professor orientador. Então, eu gosto de ir pelo professor orientador e fazer uma pesquisa sobre ele. Eu vou pular esse slide só para poder falar da questão de pesquisador. Por exemplo, vocês conhecem esse grande professor aí, né? Paulo Helene. Então, o Paulo Helene, se a gente vai lá no Google Acadêmico e busca por ele, está falando, né, que ele é professor titular da USP e diretor da PhD em Engenharia. Nessa lateral aqui está os índices dele da ciência nesse momento. Então, olha só, quantidade de citações que o Paulo Helene tem até hoje. 10.000 artigos citaram o Paulo Helene. Ou seja, ele, a nível nacional, ele é um pesquisador muito relevante. O índice H dele é 43. E o índice I10 é 125. Ou seja, o que significa o índice H? O H é quando o autor tem 15 artigos citados mais de 15 vezes. Então, imagina, desses... quantos artigos ele fez até hoje? Aqui, ó, acho que é essa escala aqui, 940, né, artigos. Que ele, né, não são todos de autoria única dele, mas que ele foi coautor, autor principal ou coautor. De todos os artigos que ele fez, pelo menos 15 foram citados mais de 15 vezes.
E no I10 a mesma coisa, 125 artigos foram citados, 10 artigos citados mais de 10 vezes, tá? E aqui desde 2020, embaixo a gente tem um gráficozinho da produção de artigos dele por ano, tá? Então, de 2018 até 2025. E aqui, autores que já trabalharam com eles. Por que isso é importante, tá, gente? Do lado de cá, a gente tem alguns artigos dele que a gente consegue filtrar por ano, tá? Também. Mas, normalmente, ele vai trabalhar, os pesquisadores, eles têm uma linha de pesquisa comum. Ou, às vezes, eles trabalham com 2, 3, 4 linhas de pesquisa no máximo. E ele se junta a outros pesquisadores que vão pesquisar sobre aquilo. Então, por exemplo, o Bernardo Tutiquian, a gente conhece Bernardo também. Ele, normalmente, ele está vinculado a desenvolvimento de tecnologia de concreto. Não é isso que o Bernardo estuda. Ele, inclusive, dá curso disso e tudo mais. O Paulo Helene também está muito relacionado a concreto, mas ele tem umas outras áreas assim específicas que não são do Bernardo. Então, ele reúne, por exemplo, com o Pedro Castro Borges para estudar alguma outra coisa. E por aí vai. Então, aqui é uma forma, às vezes, de vocês falarem assim, nossa, eu não estou achando artigos relacionados ao meu tema. Tenta achar pelo pesquisador daquele artigo que você achou e as conexões que ele tem, porque aí é uma forma de vocês acharem outros autores que pesquisam sobre o tema aqui de vocês. Vocês jogam isso no Google Acadêmico, por exemplo, e vão conseguir ler o que aquele pesquisador está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, ó, dosagem e controle de concreto, agregados reciclados inseridos no concreto. Ele tem uma área trabalhando de corrosão de armadura, ele tem uma área de recuperação de estrutura, e por aí vai, tá? Então, aqui é só um exemplo de um dos pesquisadores e algumas métricas daquele pesquisador que a gente consegue achar. No caso de periódicos, eu achei engraçado, porque a gente tem no Brasil a CAPES, que cuida, né, do desenvolvimento científico brasileiro, e ela costuma classificar as revistas. Então, a gente tem revistas de A1, A2, A3, A4, B1 a B4 e C. Então, imagine que nós agora resolvemos criar a nossa revista científica. Nós podemos fazer isso. E aí a gente vai submeter ao CAPES a nossa revista. A gente tem que definir, né? Aliás, não é definir, atender aos critérios que eles vão trazer, eles vão avaliar a qualidade dos periódicos que nós vamos publicar e vão nos classificar. O que me chamou a atenção é que eles classificam as revistas por quadriênios, mas não tem de 2020 em diante. Você sabe por quê, Gross? Eles pararam de avaliar? Vai mudar isso, mas ele demora um pouco para sair o relatório, se não me engano. Então é por isso. É porque a gente está em 2025 ainda, né? Uhum. Então pegou 20 a 24, então é porque ainda não lançou. Teoricamente lançaria esse ano, né? Sim. Então é isso. Bom, eu deixei para vocês aqui um link da plataforma Sucupira, mas basicamente eu vou entrar daqui a pouquinho nesses sites para vocês verem. A gente vai selecionar o quadriênio de revistas que a gente quer publicar. Então vamos supor que o Ricardo pegou um artigo que estava publicado na revista do IBAP de São Paulo. E aí ele quer saber qual é essa classificação que a revista do IBAP de São Paulo tem aqui. Se ela tem essa classificação ou se ela não tem. E aí ele vai entender se é uma revista A1, né? Se está todo mundo dentro do A aqui, ó, é revista muito relevante. Se é uma revista A1, é extremamente relevante dos artigos que você separaram. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês na análise qualitativa, nem precisa fazer, porque na maioria das vezes passa em quase tudo que está ali, tá? Para ser publicado numa revista A1. Agora, as nossas revistas brasileiras, tá, gente? Normalmente elas estão de B1 a B4. As nossas revistas. As revistas de universidade, eu lembro que na época que eu estudava no Isabela Hendricks, a gente tinha uma revista lá, a nossa era B4. Então, assim, nesse momento, eu desconheço alguma que seja da categoria A. Você conhece alguma grossa brasileira? Que é a?
Se não me engano, é ambiente construído. Só da ANTAC, aquela da ANTAC. Isso. Perfeito, a gente pode pesquisar ela aqui, então. Nós, na engenharia civil, a gente está na engenharia Zoom, aqui em área de avaliação. Por quê? A CAPES, ela divide em engenharias 1, 2, 3 e 4. Quem estiver falando relacionado a materiais de construção, às vezes vai achar revista da engenharias 2, tá? Porque a área de materiais é no engenharias 2. Mas a construção civil é no engenharias 1. Eu posso, vamos supor que eu estou querendo saber uma revista. Eu posso pesquisar também pelo ISSN, que é como se fosse o CPF dela, né? O CPF da revista é o ISSN. Então, eu vou lá na própria revista e pego esse ISSN, coloco aqui e consigo pesquisar. Eu posso pesquisar pelo título também, ou posso pesquisar pelo tema, se eu quiser saber, tá? Então, essa é uma forma de vocês descobrirem a relevância da revista, do artigo que vocês estão pesquisando, tá? Então, peraí, deixa eu passar aqui só para ver alguma coisa. Tá. Antes disso, eu vou sair dessa tela, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não, acho que eu vou passar tudo e depois eu mostro só os exemplos, porque senão eu fico indo de tela em tela, eu vou perder minutos aqui do nosso encontro. Então, vamos prosseguir. Por enquanto, é informação demais, né? Ou você já conheceu essas informações? Tá só no começo. Então, recapitulando. Selecionei os artigos, avaliei qualitativamente, usando a minha intuição, digamos assim, e os meus critérios empíricos ali, qualitativos. Depois, eu vou tentar entender aqueles autores, se são autores relevantes ou não. Eu vou tentar olhar se aquele artigo está em revista, e se é uma revista importante ou não, tá? Estou colocando. E aí, depois, eu vou para bancos de dados, tá? Por quê? As revistas, os artigos que a gente publica e as revistas estão vinculados a bancos de dados. Então, acredito que grande parte de vocês conhecem esses dois aqui, ó, Cielo e Elsevier. Eu falo Elsevier, mas tem gente que fala Elsevier e por aí vai, a gente nunca chegou no consenso como é que fala. Mas, enfim, alguns de vocês com certeza usam o Google Acadêmico, mas, na verdade, o Google Acadêmico não é uma base de dados, ele é só um meio de pesquisar, tá? Então, a gente vai... E tem a ASCE, né? Que é a American Society of Civil Engineers, que essa aqui é bem específica da nossa área, é uma base de dados bem relevante, que estão ali os periódicos de engenharia civil, tá? E aqui eu coloquei alguns outros que são bem bons, relevantes, e que a gente vai encontrar bons trabalhos. A grande questão, gente, é que eu posso começar, por exemplo, e é o que eu digo para vocês, comece a brincar com o Google Acadêmico, jogando as palavras-chave, selecionando os artigos de vocês, mas quando vocês querem subir de nível, vocês vão para essas bases de dados aqui. Então, as revistas boas, elas querem aparecer nesses bancos de dados. Elas querem estar ali. E elas estão realmente, tá? Então, para nós, às vezes, para alguns de vocês vai ser novidade, mas isso já acontece há muitos e muitos anos, então é uma interface fácil. Agora, a gente vai precisar entender que às vezes tem artigo que eu só vou conseguir visualizar pagando por ele, tá? Normalmente, os artigos de revistas A1 e que são muito relevantes, a gente vai precisar pagar para poder ler, tá? Existem artigos bons que não são relevantes, aliás, existem artigos bons que às vezes estão em revistas intermediárias e que são de acesso aberto. E existem também revistas de acesso aberto nos bancos de dados. Ô, Ana, a gente tinha feito um combinado só de deixar as perguntinhas no final, tá? Só anota aí, depois eu te respondo, viu? Então, tá aqui uma listinha desses bancos de dados, eu vou abrir depois com vocês, tá? E existem agora os bancos de dados de IA. Então, mais uma vez, se fosse um curso, se fosse uma aula dessa, que eu desse acho que há 5, 6 anos atrás, eu não teria essa página aqui, tá? Eu ensinaria vocês na raça a achar palavra-chave, banco de dados, selecionar artigo e tudo mais. Mas eu encontrei esses 3, que foram os que eu achei assim, mais interessantes de trabalho, e eu queria apresentar eles para vocês, tá? Então, basicamente, o primeiro, se fosse ano passado, exatamente, Gross, esse ano já evoluiu para caramba.
consensos, tá? Antes de falar de bancos de dados de IA, primeiro também é uma questão comigo de quebra de paradigma e de preconceito que a gente tinha. Quando o IA saiu, a gente pensava que a ferramenta, né, de inteligência artificial servia para a gente preguiçosa. Então eu estou com preguiça, vou usar o chat GPT. Não quero pensar, vou usar chat GPT. Hoje a gente já entendeu que isso não é mais questão de gente preguiçosa, isso é questão de otimização de processo de trabalho. Para saber se o que eu vou encontrar nesses bancos de dados de IA são relevantes e importantes, eu realmente preciso passar um pouquinho por aquelas etapas anteriores que eu falei com vocês. E é o que eu realmente quero ensinar vocês a fazer no nosso próximo encontro, que é ir na mão mesmo. Sabe ali na aula de cálculo, que eu posso ter uma planilha de Excel prontinha, com toda a forma, que eu só dou os dados de entrada e ele me dá o resultado, mas o professor quer fazer três quadros na mão, ali no pincel, para a gente copiar? A gente vai precisar passar pelo esforço, tá? Assim como o engenheiro calculista. Embora o software de cálculo estrutural esteja extremamente desenvolvido, se ele não souber interpretar os dados que o software vai gerar, ele pode ser induzido a erro. Assim somos nós com a inteligência artificial nesse momento. Então, ela vai nos apresentar tudo, ela vai nos trazer de tudo, mas até onde é confiável o que ela me trouxe? Como que eu seleciono e como que eu dou diretriz para a inteligência artificial me trazer o resultado que seja relevante, tá? Claro que a gente não vai ter tempo para esmiuçar isso, mas vamos lá. No caso do consensus, tá? Eu vou entrar no consensus e aí ele vai me aparecer como se fosse uma caixinha de pesquisa e eu vou fazer uma pergunta, igual eu faço no chat GPT. Então, como é feito o transporte de sais dentro de um bloco cerâmico para gerar eflorescências? Vou fazer assim. Se eu faço isso em inglês, melhor ainda, porque ele vai trazer. E aí, o que ele faz? Ele vai dar um norte de pesquisa, mas ele tem uma limitação normalmente, que ele não olha muito a questão de relevância. Então, ano passado, vocês iriam no Google Acadêmico perguntar essa coisa, tá? E lá também não está com relevância. Lembra que eu ensinei vocês a gente pesquisar só por data? Pegar artigos mais recentes e por aí vai? Então, o consensus, ele meio que vai trazer também um mundo de artigos que vão responder um pouquinho aquela pergunta que eu fiz, mas já me ajuda a fazer o primeiro filtro. Já o Insightful e o Research Rabbit, eles já vão fazer redes de conexões de artigos. Então, o que eu vou fazer normalmente? Eu vou pegar um artigo que eu acho muito bom daquela área, e aí ele pode ser novo, pode ser velho, enfim, isso aí já não vai ser tão relevante nesse primeiro momento. E eu vou lançar esse artigo no aplicativo. E o aplicativo vai me trazer outros milhares de artigos que têm conexão com aquele assunto trazido no trabalho. E conexões em assunto, conexões em revista, conexões em autores. Então, sabe aquela parte que eu expliquei para vocês ali? O professor Paulo Helene se conecta com esses pesquisadores. A inteligência artificial vai me trazer esse tipo de conexão assim. Eu não vou precisar de ficar indo em autor por autor pesquisar. E aí ele apresenta essas redes, eu consigo ir dando zoom nessas redes para poder localizar. Então, eu descobri que tem um grupo lá na Suécia que estuda reação álcali agregada em concreto a baixa temperatura. E aí eu vou especificamente naquela rede, vou ver o que essa galera está pesquisando, que aí eu consigo ter acesso aos artigos que eles produziram e entender como que eu posso ou aprender para fazer o meu ou dar seguimento no que eles estão pesquisando. Então, essa virada de chave, né, na ciência, ela é nova para mim, tanto que eu fiquei mexendo na ferramenta lá e eu achei incrível, mas eu tenho que aprender ainda a mexer nessas ferramentas. Quanto para vocês agora que vão chegar com o negócio um pouquinho mais facilitado, tá? Então, o que é o legal? Você pode pegar lá no aplicativo, primeiro você lança o artigo, você seleciona aqueles artigos por link, exatamente, ele faz isso, essa meta-análise. Ele vai olhar quantas citações aquele artigo tem, se ele é muito relevante ou se ele não é, se ele já foi muito citado ou não, se ele é novo, se ele é antigo. Eu posso, dentro da minha página ali que eu tenho, criar
grupos de trabalho e conectar a Luciane. Então, eu estou fazendo um artigo com a Luciane sobre reação alquílica agregada e com a Jo. Então, elas podem pesquisar coisas novas e trazer para mim e jogar na minha pasta ali também. Eu consigo ler o artigo, abrir ele em PDF e ler, se ele for open, né? Se ele for de leitura gratuita, se não for, eu posso comprar aquele artigo. E ainda tem uma questão que é o que eu falaria com vocês no próximo slide, que é do Mendeley e o Zotero. Eles são conectados ao Mendeley e ao Zotero. O Rabbit, ele é conectado ao Zotero, que foi o que eu consegui mexer aí no pouco tempo que eu tinha. E aí o próprio Mendeley, quando eu estou digitando meu artigo ali no Word, eu coloco um plugin e ele já faz as referências bibliográficas para mim. Então, sabe ali no Google Acadêmico, a hora que a gente seleciona o artigo e aí eu tenho que copiar a referência lá para o final do meu trabalho em Word? Se eu já vou construindo o meu artigo dentro do aplicativo, quando eu linko ele, eu vinculo ele ao meu Office, ao meu Word, ele automaticamente, eu estou lá escrevendo o meu texto, de acordo com Helene 2019, e aí eu vinculo lá no plugin, e depois eu clico gerar referência, ele já gera tudo para mim. E ele já também faz uma coisa que, às vezes, no Mendeley a gente tem que fazer meio que manual. Acho que o Mendeley já evoluiu, né? Da última vez que eu usei, ele não deve estar fazendo tão manual assim. Ele já puxa da própria revista os dados bibliográficos, então já vem pronto também. A não ser que eu tenha um artigo de fonte externa. Então, por exemplo, o Gross foi lá e publicou um artigo no CBPAT. Só que esse artigo não foi para a revista ainda, não está nas bases de dados ainda. Eu tenho um artigo de primeira mão que ele me deu. Então, eu posso lançar esse artigo no aplicativo e aí eu vou ter que lançar os dados de referência manual, mas só nessa situação. Se é algo que já está publicado, a gente consegue fazer esse vínculo todo e puxar todas essas informações. Então, acelerou demais o nosso processo na escrita científica. Vai ajudar demais a gente a encontrar dados relevantes e importantes na nossa pesquisa. E aí acabou aquela vida nossa que a gente falava, gente do céu, eu procuro, e não acho artigos relevantes do meu tema. Então, já vai facilitar bastante nesse ponto. Em relação a ferramentas de gestão de referências, o Gross, né, conhecia o Zotero, ele até me sugeriu ele, eu trabalhei com o Mendeley. O Mendeley, ele faz um pouquinho do que eu esqueci o nome aqui, o Research Rabbit faz. Então, você vai ali, seleciona os artigos, vai fazendo o seu banco de dados distribuídos. Eu distribuía, no meu caso, por assuntos. Então, eu ia fazendo pastinhas, anexando aqueles artigos. E uma coisa legal que a gente consegue programar. Todas as vezes que sair um novo artigo daquele assunto, enquanto você está desenvolvendo a pesquisa, ele te avisa. Então, você pode marcar palavras-chave ali e falar, toda vez que sair artigo com essas palavras-chave ou com esse tema, me avisa, aí chega no e-mail da gente ou no próprio pop-up do Mendeley aparece isso também. E aí eu vi num videozinho do Research Rabbit que também isso acontece, eu consigo. O PaperPile foi um site que eu estava pesquisando que sugeriu ele e o EndNote também foi sugerido. Como eu nunca trabalhei, eu só coloquei aqui porque talvez alguns de vocês já trabalham com eles e pode até dar contribuição a respeito, tá? Eu gosto muito do Mendeley. E aí a gente tem versões, ele é gratuito, eu consegui baixar ele de forma gratuita na minha época. Na época do mestrado, que foi a época que eu usei, tá? Então, assim, o que eu tinha para mostrar, de uma forma bem resumida, em slides, está aqui para vocês, hoje. Tá? Aqui, o resumo de tudo? Existe um universo de publicações, eu tenho ferramentas para filtrar essas publicações, e eu tenho hoje softwares que vão me ajudar a otimizar o meu tempo em selecionar esses documentos e utilizar nos meus trabalhos. Tanto no Mendeley, eu consigo, inclusive, abrir o artigo, selecionar, eu vou fazendo tipo um marca-texto. Quem já tem o hábito aí de fazer leitura pelo Kindle ou pelo Google, do leitor do Google, a gente consegue selecionando trechos ali, coloca em marca-texto, e eu consigo pegar esses trechos e fazer um compilado deles, fazer um resumo, ou pegar aqueles trechos e lançar no meu documento do Word. Eles me permitem fazer isso. Então,
vai diminuir, inclusive, aquele tempo também de vocês terem que pegar os arquivos. Aliás, vamos voltar. Vai lá no Google Acadêmico, coloca a palavra-chave, baixa arquivo por arquivo, cria uma pasta aí no computador de vocês, seleciona aquela pasta, abre o artigo, tem que selecionar, e todas as vezes que vocês precisarem consultar aquilo, vocês vão ter que abrir de novo a pasta, achar o artigo. Esses aplicativos, eles já vão gerenciar tudo isso para vocês numa interface só, de página. Então, facilita muito nesse ponto, para a gente poder achar e otimizar o nosso tempo como pesquisador, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir alguns desses aplicativos só para mostrar para vocês bem rapidinho a interface desses que eu me familiarizei. E nas próximos encontros, tá? A gente vai falar dessa parte 2, que aí a gente vai, na prática mesmo, começar a usar esses aplicativos, que eu quero ensinar vocês a usar. Por isso que eu desenvolvi uma parte 2, tá? Porque hoje, se eu fosse abrir aplicativo por aplicativo, mostrar o que ele é, a gente ia ficar aqui umas 3 horas. A gente faz isso no próximo encontro. Mas, enquanto isso, fica de tarefa para vocês brincarem também, tá? Nesses aplicativos aí, nesse tempinho. E depois a gente vem à van com a escrita científica, metodologia, publicação e por aí vai, tá? Bom, deixa eu pegar aqui a página que está os arquivos para mostrar para vocês um pouquinho. Deixa eu só trocar de página, tá, gente? Bem rápido. Pronto. Então, vamos lá, de forma bem prática. Primeiro, Google Acadêmico. Então, vamos na raça mesmo. Vou tentar usar... Ok, Jô? Vou tentar usar alguns temas, tá? Então, já que eu falei da reação álcali... Gente, que é isso? Reação álcali agregado, concreto... que mais? Vamos pensar. Fundação. Então, eu vou jogar palavras-chave. Eu posso colocar essas palavras-chave entre aspas também, se eu quiser ser mais específica. Álcali agregado. É com if? Álcali agregado. Acho que não é? Espera. Álcali agregado. Posso colocar a palavra concreto. Posso colocar a palavra fundação. Tá? Então, nesse momento, pesquisando dessa forma, a gente achou 801 resultados, certo? Se eu vou no Google Tradutor e eu tento pesquisar em inglês, que aí vai ser a primeira coisa que a gente vai ficar bem disruptivo, né? A gente não vai começar a pesquisar mais em português, a gente vai começar a pesquisar em inglês. Então, a gente vai começar fundação não é foundation, não é? Eu vou pesquisar fundação separados. Mas se a gente vai... Aqui a gente tinha ido chegamos em... essa aba. Chegamos em 801 resultados. Se a gente pega agora e coloca em inglês... Deixa eu só ver o fundação aqui que a gente coloca. Acho que fundação não vai dar isso. Base? Poderia ser como base, né? Vou colocar base também, só para ver. Ah lá, já subiu para 4.900 resultados. Eu vou tirar o base, vou deixar só do jeito que fez aqui, que é o foundation. Foundation. Ah, gente, já esqueci como é que escreve fundação. É foundation mesmo, tá certo. Não deu. Foundation. 3.990. Enfim, vocês estão vendo só a primeira coisa que eu queria mostrar? Pesquisar em português, universo. Pesquisou em inglês, universo. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo, eu consigo pesquisar por datas mais próximas. Então, vamos pegar de
2021, né? Os últimos... Vou pegar um período aqui, ó, 2020 a 2025, ou seja, últimos 5 anos. Já diminui um pouco, mas eu estou pesquisando os artigos que estão mais recentes sobre esse tema. E aí, o que eu faria, né, de forma analógica, digamos assim, nada digital? Eu abriria link por link, veria, aqui, ó, esse aqui está numa base de dados da Elsevier, é um artigo internacional, eu viria quais são os autores. Então, pensando na nossa análise qualitativa lá, se eu vi que já é já está numa base de dados da Elsevier, já é mais organizado. Ela é na revista Cleaner Production, que é o Journal of Cleaner Production. Eu consigo pesquisar sobre esse periódico, se ele é um A1, se ele é um A2, se ele é um B1, um B4, por aí vai. Eu já consigo classificar. E eu vou olhar a respeito do artigo, se ele tem aquelas outras características que eu coloquei para você. Aqui, provavelmente, eu vou ter que pagar para acessar. Aqui, ó, tá vendo? É um artigo que é pago. Então, nesse momento, eu não consigo avaliar a qualidade do artigo, basicamente. Tá vendo que o artigo está todo em inglês? Ah, Bia, eu não vou conseguir analisar esse artigo, ele está todo em inglês. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse, traduzir para o português. E aí ele vai traduzir para mim. Plim, pronto. Tá aqui, ó. Consigo ler o artigo já estando numa base internacional, tá? Obviamente, aquilo que eu falei com vocês, pode ser que uma ou outra parte não faça sentido, que é uma tradução não tão criteriosa, digamos assim, por ser artigo, termos técnicos, pode ser que dá variação, mas já me ajuda a avaliar o resumo, pelo menos, saber se é um artigo que compensa comprar ou não, se tem aquilo que eu preciso ter ou não. O que eles escondem normalmente, tá, gente, são os gráficos, os resultados, isso eu não vou conseguir ver nessa primeira parte que aparece. Aí eu teria que depois baixar esse artigo, né? Avaliar aqui, ó, citado por 79. Então, pensa o seguinte, é um artigo de 2020, 5 anos, e já está 79 vezes citado. É relevante, é bastante. Diferente desse aqui, por exemplo, de 2021, que é de um ano depois, e que foi citado só uma vez. Então, ele não é tão relevante assim em comparação com o de cima. Esse aqui já foi citado por 23. É de 2022, ok. E aí, aqui, ó, estão os autores. Eu consigo... Tem alguns autores, tá vendo quando tem essa listazinha embaixo, esse sublinhado? Significa que é um link. Então, eu consigo ir lá no Zipeng e achar a página dele e ver as métricas que ele tem. Então, ele tem bem menos citações que o professor Paulo Helene, né? Ele tem apenas 2 no índice H. Comparando ele com o professor Paulo Helene, ele é menos relevante. Ele só tem 2 artigos publicados até hoje. Então, ele é um pesquisador novo. Por isso que ele não tem tanto índice H ainda. Né? Ele está começando agora na ciência. Nem por isso ele é ruim, tá? Pode ser que ele recebeu muitas citações e por aí vai, tá? E recebeu, né? 146 citações do trabalho dele. Então, enfim. Bom, a fotinha que tá engraçada, né? Mas é assim, normalmente, que a gente faz de forma manual, analógica, eu brincando com vocês, né? Chamando isso de analógica. Se eu quero fazer a citação do meu trabalho, eu consigo vir aqui no citar e copiar, ó, de acordo com a 6023, eu já copio essa referência e colo lá. Também dá para fazer, ajuda bastante. E consigo achar artigos relacionados a esse. Então, achou mais 60 artigos que se relacionam com esse tema ou que está sendo discutido. Está vendo que o que eu falei com vocês na estrutura meio que está aqui no Google Acadêmico? Eu já consigo minimamente trabalhar bem com o Google Acadêmico? Consigo. Mas aí a gente vai nos outros, né? Então, vamos no Mendeley. Por exemplo, essa é a interface do Mendeley. Gente, eu não mexo desde 1900 e lá vai bolinha, tá? Então, ainda está na minha época do mestrado, quando eu mexia nele aqui. Mas, basicamente, ele é o seguinte. Aqui eu estou na página de todas as referências. Então, eu fui pesquisando as coisas e anexava aqui os autores, né, os artigos. Então, eu tenho o título do artigo aqui nessa coluna, o ano que ele está sendo, qual que é a base, né, de onde ele veio. Então, por exemplo, esse aqui veio lá da revista do Ibracon, quando que eu adicionei, e alguns deles eu consigo ter o arquivo, tá vendo? Quando é de uma revista Open Access,
que é de graça, né? Eu consigo ler gratuitamente, o Mendeley já puxa o arquivo para mim. Então, eu abro, clico aqui no link, ele abre o PDF. Espera aí só um pouquinho que vai abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, tem o artigo e eu consigo, aquilo que eu falei com vocês, ir selecionando o que eu quero para levar isso aqui para o meu trabalho depois. Tá? E aí eu posso adicionar para a minha parte de notas, e aí fica as minhas anotações, como se fosse um resumo daquele artigo. Consigo fazer isso. Voltando lá para a página inicial. Isso é a minha página, primeiro, eu consigo fazer por filtros, né? Os meus artigos recém-adicionados, não tem. Os recentemente lidos, então, por ordem de leitura, o que eu li primeiro, o que eu não li. Eu posso favoritar artigos que eu preciso, então eles vão estar aqui nos favoritos. Eu posso indexar as minhas publicações, que eu não coloquei aqui. E eu consigo fazer coleções e grupos aqui, ó. Então, imagine que eu estou pesquisando com o Gross e com a Vanessa. Então, eu crio um grupo, sei lá, vamos colocar um grupo a debate, por exemplo. E aí, nesse grupo, a Vanessa e o Grossi, os artigos que eles localizarem, eles conseguem ir adicionando aqui no grupo. É um grupo de trabalho junto. Então, a gente consegue pesquisar ao mesmo tempo, e eu leio os resumos deles, o que eles marcaram, e por aí vai. E aí, aqui eu estou no ambiente online, né? Lá no Word, eu não tenho o plugin mais, mas lá no Word eu consigo adicionar o plugin do Mendeley, que fica vinculado aqui a ele, e aí que eu vou puxar as referências e as partes que eu faço. Então, por exemplo, eu tinha esse grupo aqui com a galerinha lá do meu mestrado, que era o grupo, a gente estava estudando resistividade elétrica e maturidade. Então, era eu, a Sara, e a gente ia fazendo o que cada uma achava aqui pelo Mendeley, tá? Eu não lembro o que era o notebook. E eu posso fazer as coleções de artigos por tema. E programar isso para ele ir me avisando à medida que for aparecendo novas referências sobre aquele tema. Então, essa é a interface do Mendeley, é bem legal. Eu consigo pegar as informações daquele artigo. Então, se eu clico no artigo, venho aqui na guia Info, eu vou ter quem é o autor, que ano. Eu posso colocar manualmente o mês, se eu quiser, e o dia. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei com vocês, às vezes o Gross me mandou um artigo. Eu vou lançar o artigo aqui no Mendeley, eu vou fazer o upload, e a hora que eu clicar em info, às vezes ele vai puxar automático, às vezes não. Eu posso preencher manualmente aqui, se eu quiser. Porque isso vai me ajudar depois lá na aba referências, quando eu quiser fazer a referência. Eu consigo ler o resumo daquele artigo, o link principal dele, ou seja, ele pode estar sendo divulgado em várias bases de dados, mas qual que é a base mãe dele, onde ele está sendo divulgado? Eu posso colocar arquivos a respeito, posso vincular ele numa coleção, e aqui eu tenho as identificações dele, como se fosse os documentos dele, né? Então, igual eu falei com vocês, o ISSN é o CPF da revista, o DOI é o CPF do artigo. Então, pelo DOI, eu consigo localizar ele também nas bases de dados, tá? Aqui são outras bases de dados que ele vai ter outros numerozinhos, as citações, o ISSN da revista que ele está, e é isso. Eu posso compartilhar, né, essa referência de forma anônima para o grupo do Mendeley. Agora, vamos lá no Revit. Então, no Revit, eu não fiz isso ainda, tá? Então, eu deixei para fazer junto com vocês. Eu só fiz o meu login e a minha senha. Então, eu vou escolher algum artigo que a gente já estudou aqui no GT, artigos técnicos, e vou lançar aqui, tá? Então, GT artigos, Clube da Leitura, artigos para estudo. Vou pegar esse aqui, quer ver? Eu não sei se esse aqui... Deixa eu pegar um em inglês, né? Deixa eu baixar um aqui. Esse aqui, por exemplo. Vou baixar. Porque esses aqui são todos pagos, né? Não vou conseguir pegar eles em PDF. Esse é open. Peraí, deixa eu abrir ele aqui, que é o download. Vou pegar esse artigo, vou baixar ele aqui.
Aí eu vou lá na minha pasta de arquivos. Então, vou voltar para o Research Rabbit. Eu vou pegar esse artigo, vou fazer um upload aqui dele. Ah, tá, não precisa baixar, não, né? Tem que ser pelo título, pelo DOI. Então, vamos pelo DOI dele. Cadê? Então, adicionar. Vamos ver que mágica que vai acontecer aqui, né? Então, olha só. Aqui é a interface. Então, eu posso também, igual lá no Mendeley, fazer uma coleção, categoria, conectar ele ao Zotero, né? Que é igual o Mendeley, que vai fazer a organização da pesquisa. Então, tá aqui o artigo. Eu posso adicionar outros documentos e explorar. Então, trabalhos semelhantes. Ele achou 978 trabalhos. E aqui são as redes dos pesquisadores que ele vai apresentando. Então, eu consigo, por exemplo, pegar esse pesquisador e localizar com quem ele tem conexão e o que ele está estudando. Então, aqui, ó, eu selecionei um artigo de Glasser de 1981. Aí tá aqui, ó, a química da reação álcool agregado. Isso aqui, gente, a gente não vai ter tempo de brincar, mas tá vendo que universo que é isso? Fica até empolgado, dá vontade de passar a noite expulsando. Mas, enfim, todas as referências, então ele achou 61 referências a respeito que tem influência com esse artigo legal que a gente pegou, todas as citações, então trabalhos que os citaram, aonde estão esses trabalhos, e aqui essas nuvens são as nuvens de conexão mesmo, tá? E aqui estão os trabalhos, ó. Então, ele já está fazendo essas conexões todas para a gente. Então, explorar pessoas, estes autores. Então, é o autor Antônio Santos, Jorge, Miguel, nananana. Tá, então o Jorge. Com quem que o Jorge já trabalhou? Então, o Jorge é lá da Universidade de Lisboa, já publicou 550 publicações, já foi citado 11 mil vezes. Então, assim, a gente consegue ir filtrando para poder encontrar essa linha de relevância que a gente tem, dos artigos que a gente encontrou. Então, tem que ir brincando com ele, né? Claro que a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje. E qual que era o outro que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu ver se está aqui. Ah, o Insightful é da mesma forma. Então, ele às vezes vai ter uma interface um pouquinho diferente. Eu não entrei, não fiz login nem senha, mas eu consigo colocar, né? Vamos usar a nossa ferramenta de tradução aqui para vocês pegarem de forma mais fácil. Então, eu consigo pesquisar pelo título do artigo, pelo DOI, pelo endereço eletrônico e por aí vai. Aí eu vou importar. Vamos colocar aquele mesmo artigo e ver o que ele dá de resultado. Aqui, ó. A interface é diferente, tá vendo? Mas ele faz basicamente a mesma coisa. No caso do Research Rabbit, eu tive que fazer um login e uma senha, porque ele gera a minha página. No caso do Insightful, eu não precisei fazer login nem senha. Eu entrei no site aqui agora e joguei. Então, uma revisão sobre a evolução da reação álcool-agregada, do Miguel Barreto. Então, ele já foi citado em 43, tem 63 citando, foi publicado em 2020, é de graça, enfim, o acesso, né? Citações, profundidade do gráfico. E aí, aqui embaixo estão as redes também das conexões desses pesquisadores. Aqui, artigos semelhantes, que têm a ver com aquele que eu publiquei, documentos mais importantes, né? Então, ele vai classificar por citação, né? Quanto ele usa muito essa fonte de citação. Aquele artigo que ele está trazendo de referência, quantas vezes ele foi citado no mundo inteiro? Artigos de revisão, vamos ver o que mais que ele traz. Artigos recentes dos 100 principais autores, que tem a ver naquela nuvem ali. Os artigos recentes mais importantes. E aqui está o link dos artigos todos, ó, vocês conseguem ir filtrando. Outros dados, principais autores. Então, quantas publicações de Jorge Brito tem, esse outro autor relacionado a ele tem, e por aí vai. Outros autores que têm a ver naquela rede neural ali de conexão. As instituições, ó. Então, eu entendi que álcool agregado na Universidade Politécnica de Hong Kong, o pessoal está estudando. Na Universidade de Lisboa também está, e por aí vai. Os principais periódicos aonde está sendo publicado.
Então, na revista de Construction Building Materials, pesquisa em cimento e concreto. Então, é bem na área de materiais, ó. Revista de materiais e estruturas, para eu saber também em que revista eu vou publicar. Revistas semelhantes que têm a ver com esse artigo e que são publicados artigos semelhantes a esse. Tá aqui. Muito legal, não é? Cabeça da gente faz assim. A hora que eu comecei a pesquisar disso, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso tudo na mão, na raça, selecionando numa tabela de Excel, quantas citações. E aí, no meu mestrado, eu fiz isso, tá, gente? Tinha uma tabela de Excel, você selecionava artigo por artigo, ia lá no Google Acadêmico descobrir quantas citações cada um teve, aonde, que base de dados que ele estava, para a gente fazer uma bibliometria, digamos, do artigo e selecionar os 10 mais relevantes daqueles 500 mil que a gente achou. Isso aqui está pronto. Né? Então, já avançamos bastante. E é isto. Então, assim, teoricamente, é o que eu queria passar para vocês em relação a esse primeiro contato com pesquisas de bibliografia. Em resumo, o que a gente precisa entender é isso. Se um artigo é importante, se é um tema relevante, ele vai ser muito citado, ele vai estar vinculado a pesquisadores do mundo todo. E se eu acho um desses artigos muito importantes, por meio dele, eu posso encontrar outros relacionados ao meu tema, que vão facilitar o meu trabalho. Tá certo? Então, agora eu vou deixar esse finalzinho para perguntas que vocês tenham e contribuições também das experiências que vocês já tiveram com esses aplicativos que eu lancei, ou se não conheciam e quiserem falar também um pouquinho. Agora é com vocês. Vou até fechar a apresentação. Fala, Aninha. Sem som. Sem som. Ana? Tá sem som. Põe o fone. Agora estamos. É porque eu tô com a coisa aqui, mas é muito massa mexer com esses os três links que você fez aí. Eu já fiz login, eu já acessei. Você clica nos autores, aí começa um monte de balãozinho a aparecer. Nossa, tô amando já, viu? Gente, testem, usem, é muito bacana. Você coloca uma mensagenzinha lá qualquer. Eu estou pesquisando sobre lixiviação, né? Então, assim, quando eu coloquei, aí vem, ele te joga para um monte de autores que já teve, palavras que... É muito massa, todos os três, estou gostando. A dificuldade agora, né, é o freio. Aonde que freia? Porque a gente começa a pesquisar que linka com outro, que vai com outro, que vai com outro. Onde eu paro? Né? Viciante, é pior do que droga. É muito viciante. Isso vai ativando aqui a gente, a curiosidade realmente, porque diz que curiosidade mata, né? Sim. Aí você começa a pesquisar e vai colocando e vai vindo mais coisas, quer dizer, você não para, mas é muito bom. Gostei, parabéns. E não é gostoso entender que o assunto que a gente está conversando aqui não é só a gente que está conversando, não é uma dificuldade só nossa, que tem gente no mundo inteiro pesquisando. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque às vezes a gente fala isso para vocês e fica difícil de entender que tem muita gente no mundo inteiro pesquisando sobre aquilo, né? Não dá mais para usar aquela desculpa de, não achei material relacionado ao meu tema. Porque tem muito, é difícil agora é filtrar. Muito bem, quem mais? Ninguém? Nem o Grossi? Vai, Grossi, sua vez. Não, eu estava esperando ver se alguém ia falar. Então, parabéns aí pela apresentação, Bia. Deu muitas dicas, né? Novas ainda, atualizadíssimas. Tipo, IA agora é outro universo, né? A gente tem que gastar uma energia só aprendendo a mexer para depois a gente economizar tempo, né? Então a gente vai ter que gastar um tempo aprendendo. Mas muito bom, muito bom. Todas as dicas muito valiosas, né? De identificação. E a questão agora é fuçar, né? Igual você falou, fuçar para jogar os termos. Acho que o maior segredo para essas buscas é os termos corretos, né? Igual você fez a simulação ali, achar a palavra certa para que o mecanismo de busca ache aquilo que a gente realmente está querendo. Mas é muito bom. E a gente pode até usar o chat GPT, estava pensando aqui, eu tenho essa dificuldade, sabe? E talvez, eu estou querendo buscar isso em tal plataforma. Me deu dicas de palavra-chave para jogar na busca para identificar. Talvez dê certo. A gente tem que ir testando, né? Isso é tentativa e erro agora no começo.
Pois é, aquele primeiro aplicativo, o Insight, como é que é? Deixa eu voltar lá na apresentação. A gente pode fazer a pergunta no estilo do ChatGPT, né? O consensus. Sim. Que aí ele não vai vir tão filtrado. Não vai vir filtrar por relevância. O Insightful e o Research Rabbit vem por relevância, por artigo, revista, periódico, enfim. O consensus é o começo, é o primeiro passo. A gente pergunta o que a gente quiser lá, vê o que ele traz e começa a pesquisar. Acho que seria mais ou menos o que eu faria nesse primeiro momento, aprendendo, sabendo muito pouco da ferramenta ainda. Eu fiz uns testes aqui, mas todos têm alguma limitação na nossa área específica, sabe, de patologia. Não é muito fácil achar coisa relevante, né, na área de patologia para os diversos casos, a não ser concreto, coisas muito específicas, né? Nesse caso, a minha recomendação é a gente ir por autor. Porque se a gente já... Aí, isso é uma recomendação para vocês, tá, gente? Quando está começando, e eu fiz isso muito no começo. Eu conversava com os meus professores da faculdade e falava, olha, no mundo todo, quem é relevante nessa área? E aí você busca pelo cara, e o cara vai trazer alguns artigos que ele já fez, e do dele você joga no aplicativo e vê quem mais está pesquisando, assim. Talvez é um norte para a gente, sabe? Então, pensando em aqueles pesquisadores lá da Faculdade do Porto, né, de Lisboa e tudo mais, que já tem mais avanço na parte, por exemplo, de patrimônio histórico, criação de estrutura e por aí vai, a gente ir por eles. Seria um caminho que eu faria também, pelos autores. Você usou alguma dessas ferramentas, ou Gross, do Zotero, por exemplo? Eu nunca nem abri, não sei como é que funciona. Não, eu usei. Nem é que você indiquei. Foi você, porque estava no papel. Eu não usei. Mas o Mendeley eu já tinha usado. Gente, Mendeley é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu acho que o Research Rabbit deve fazer a mesma coisa que ele, então fica num aplicativo só. Sim. Acho que a Milene e a Luciane querem falar. Eu queria falar rapidinho. Bia, amei todas as dicas, vou testar tudo. Boa noite, pessoal, desculpa. Eu vou testar tudo, eu amei, anotei tudo, vou rever essa aula aqui. É muito interessante, eu acho que tende a crescer nessa área, a gente... Acho que vem para acrescentar em tudo, né? Enfim, amei. Obrigada, Bia. Por nada. E lembrando mais uma vez, né, gente, que a gente, embora o nosso objetivo aqui seja artigo, escrever artigo, esse tipo de pesquisa ajuda a gente a achar referência técnica para os nossos laudos. É quase que o mesmo caminho. Então, a gente vai encontrar também. Estou escrevendo um laudo sobre aquilo. Será que tem artigo sobre esse assunto? Joga também no aplicativo e vai localizar. Oi, Lu. Eu sempre fui muito preconceituosa com a inteligência artificial, achava assim que ia ter muito erro. Hoje eu só uso para coisa bobinha, para coisa do dia a dia. Então já abriu um pouquinho. E desde o ano passado, assim, eu comecei a ler, não sei se alguém conhece, o Tiago Forte, ele tem um livro Criando um Segundo Cérebro, Como Criar um Segundo Cérebro. Aí ele usa um programa chamado Obsidian. Você vai conectando ideias também, é parecido com esse princípio aí. Então, assim, não é uma coisa tão nova para mim, mas acho que vai agregar muito também. E a parte ali da inteligência artificial, vou começar a brincar um pouquinho mais. Porque no meu tema, Parquinhos, eu joguei, ele fala da parte do brincar, da parte lúdica, da parte da acessibilidade. Eu não achei ainda especificamente aquilo que... Claro, não aprofundei em bibliografia internacional, mas nas aqui do Brasil não tem muito parecido. Mas agora já deu um pouquinho o caminho das pedras aí. Já começa a lançar o playground no negócio. Isso. Valeu, então. Agora a gente já desbloqueou o inglês de todo mundo. Não tem problema errar, pesquisar, tentar achar a correlação, porque aí vocês vão nos próximos artigos que vão aparecendo e vão se familiarizando com as palavras-chave usadas ali. Então, é isso mesmo. Eu tinha muito preconceito com IA. Aí, quem me desbloqueou esse preconceito foi o Grossi, a culpa é dele. Porque desde o ano passado, ele já está falando na nossa orelha de IA, né? E eu pensei, se o Grossi, que é um dos caras mais éticos que eu conheço, falou que IA pode, então pode. E aí eu comecei a enxergar também com outros olhos. Porque até para... A gente tem que ter pensamento crítico para a resposta que ele traz. Porque, principalmente nós, né, como técnicos, a gente vai assinar por aquilo que a gente escreve. E vai responder civil criminalmente também pelo plágio.
Então, por mais que o IA seja para nós um atalho, e também, né, eu costumo não chamar de atalho, mas chamar de ganhar produtividade mesmo, já que a gente está nessa correria nossa do dia a dia, é ter pensamento crítico com as respostas que vêm. Buscar a fonte. Então, esses dias eu vi estou seguindo no Instagram uma moça que só fica falando de coisa de IA. Ela sempre, quando vai fazer uma pesquisa, ela fala, informar as referências biográficas que você utilizou para trazer essa resposta. Coloca isso lá, na conversa do chat GPT. Qual é a fonte de dados que você puxou esse argumento? Porque aí vocês conseguem validar isso também. Inclusive, você pode pedir o link para IA. Ele manda o link, ele te apresenta o link também. Inclusive, o Google agora está assim, né, gente? A gente pesquisa no Google qualquer coisa e a primeira resposta vem a IA respondendo em resumo e os links daquilo que ela puxou a informação. Então, isso já facilitou bastante também. Pode falar, Renato. Pronto, era só uma dúvida rápida. Tiveram 2 aulas antes dessa, né? Tiveram o quê? Foram 2 aulas antes dessa de hoje, não é isso? Isso, já está lá no nosso canal do YouTube, na parte da DEPAT, na pasta lá do GT Artigos Técnicos, e lá no nosso grupo também tem os links, depois a gente manda para vocês da playlist. Então, teve a primeira aula sobre a escolha do tema, a segunda sobre uma estrutura de um artigo, como é que a gente planeja a escrita dele em etapas, e agora a terceira, a respeito de referências. Beleza. O que mais? Agora todo mundo vai sonhar com rede de autores lá, se é o seu nominho na bolinha, o nosso nome na bolinha lá, conectado com todo mundo. Nós da DEPAT dá para fazer, né? Uma rede bem boa de conexão, né? Porque se é o que a gente faz, é conectar o povo no Brasil inteiro e fora também do país, né? Então já dá para fazer a nossa rede. Muito bom. Van, quer falar alguma coisa? Não, estou aqui pensando em tudo, processando tudo isso. Eu tinha já visto o Research Rabbit e estou tentando lembrar uma informação que eu vi a respeito dele sobre essa criação mesmo das conexões. Vou ver se eu consigo resgatar essa informação. Como que a gente cria as conexões, que não são só as que ele nos fornece, a gente também consegue criar. Vincular, né? Pois é, meu desafio nesse mês é aprender a mexer com ele para ensinar na aula na aula. Isso aí. Mas eu já descobri uma professora no YouTube que está ensinando a usar, e eu vou assistir umas aulas dela para aprender também e trazer para vocês o resumo do resumo. Exato. Bora descansar, então? Bora lá. Vamos tirar o nosso print, né? A gente não tirou. Isso. Nossa, é mesmo, sempre esqueço. Eu fui tirando quando você estava falando, né? Mas... Aí fica tudo assim, Posso parar a gravação? pode. Isso, então.